Olá, meus noveleiros e noveleiras, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesta novela, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre esta novela aqui no canal. Matilde abre a porta do quarto de Jerônimo e vê Renata e ele se pegando. Renata não quer fazer isso depois de tudo que ele fez com ela, mas não consegue resistir aos lábios dele. Regina pega um caldo de frango e diz a Manuela que espera que com isso e com o soro, Jerônimo reaja. Manuela diz que vai preparar mais disso para todos os prejudicados. Matilde diz a Regina que Renata se meteu na cama com Jerônimo e que estava o beijando e o abraçando. Regina fica surpresa e muito feliz. Regina diz que não há nada melhor que o calor humano para reviver alguém. Josefina diz a Roberta que vai deixar ela um tempo sozinha, porque vai ir no banco fazer um cheque, porque não pode passar o cartão de crédito no hospital, porque não daria para justificar para Gonçalo uma conta de hospital. Roberta pergunta à mãe como ela faz para nunca se dar mal. E é impressionante que ela controla todos os detalhes para não descobrirem as tramóias dela. Roberta diz à mãe que às vezes sente medo dela, porque deve ser horrível ser inimiga dela. Regina leva até Renata o soro e o caldo de frango para ela dar para Jerônimo. Regina diz a Renata que Jerônimo já não está tremendo e a temperatura dele está normalizando. Renata diz que a roupa quente serviu. Regina diz a Renata que o que o ajudou foi o amor dela e o abraço dela. Regina fica feliz pelo que Renata fez. Regina diz a Renata que sabe que é difícil parecer, mas Jerônimo a ama de verdade. Regina diz a Jerônimo que o amor dele e de Renata tem que triunfar, ao menos o deles. Tem que vencer. Renata pede que Augusto pegue suas malas, pois vai ficar na fazenda. Augusto se incomoda. Renata diz que vai ir amanhã para o México, porque como parou de chover, amanhã os voos devem voltar. Augusto fica com ciúmes e diz a Renata que ela está usando o pretexto do acidente de Jerônimo para continuar ao lado dele. Renata diz que quando Jerônimo estiver fora de perigo, vai ir embora da Bonita e da vida dele para sempre. O comandante Cantu começa a investigar Josefina e vai ao cartório da cidade, onde a Megera morou quando era mais jovem com as meninas. Cantu solicita os nomes originais de Roberta e Renata Monterrubio, porque sabe que elas só estão registradas com o sobrenome da mãe, Josefina Álvares. A moça fica surpresa por Josefina ter se casado e diz que ela é uma mulher orgulhosa, que não foi difícil de esquecer, e foi secretária dela quando ela foi assistente do presidente municipal, Gustavo Ferreira. Cantu pede uma cópia da data de nascimento dessas meninas. Ela diz que pode conseguir amanhã para ele. Ele diz que se ela aceitar, quer que ela tome um café com ele para contar tudo sobre essa mulher. Carla diz a Inês que está feliz por ela ter vindo ao centro depois de muitos dias no hospital. Inês diz que precisava assinar uns cheques, mas precisa continuar indo ao hospital. Ela pergunta de Regina. Carla fala que não sabe nada, mas que Gonçalo e Antônio lhe darão notícias dela. Inês fala que hoje conheceu Josefina. Ele parecia uma mulher dura, com energia muito negativa. Enquanto isso, Carlos e Matilde vão ao depósito, que fica próximo à fazenda Bonita. Carlos diz a Matilde que ainda bem que Augusto foi embora, porque só estava atrapalhando. Enciumado, ele diz a Matilde que não entende porque ela chama Augusto de lindo, porque o único lindo é ele. Carlos diz a Matilde que se dane a maldição dela, porque ele não se importa com isso. Ela pede que ele não brinque com isso. Carlos diz que se sente vivo por amá-la e ser amado. Ele acaricia ela. Regina dá um pouco de água para Jerônimo. Ela diz que Renata esteve ali, cuidando dele com abraços e beijos. Ele pergunta se Renata ficará ali. Regina diz que essa noite sim. Regina dá o caldo de frango para Jerônimo. Jerônimo pede que Regina lhe prometa que não deixará Renata ir embora até eles conversarem. Renata veste uma saia e suas botas. Manuela leva um caldo para Renata. Renata agradece. Manuela pergunta pela roupa dela para pôr para lavar.
Renata diz que vai ir embora amanhã, porque não sabe se fez bem em ficar. Manuela diz que se o coração disse para ela ficar, é o certo, porque o resto é o orgulho ferido e não devem trair o próprio coração. Manuela diz a Renata que o coração dela e de Jerônimo se amam, mas estão machucados. Por isso, aconselha ela a não tomar nenhuma decisão até as feridas cicatrizarem, porque se eles fazerem isso antes, jamais saberão o quão sortudos foram por terem encontrado o verdadeiro amor. Lázaro e Ezequiel ajudam no depósito. A Aurora chega e diz ao pessoal que ali eles terão comida quentinha e chuveiro para tomar banho. Lázaro diz a todos que ali eles estarão a salvo e terão comida quentinha, água limpa para beber e tomar banho, e eles também têm cobertores para se aquecerem. A Aurora fica lisonjeada com Lázaro. Matilde observa os dois e vê que o irmão e a Aurora estão bem próximos ultimamente. Por outro lado, Álvaro, imbecil, começa a ingerir cachaça. Augusto chega ali e taca o trago de bebida dele no chão. Augusto exige que Álvaro vá para a Bonita e que cuide de Jerônimo, porque quer saber tudo o que está acontecendo lá. Augusto deseja que Jerônimo morra. Regina examina Jerônimo e vê que os sinais vitais estão bons, mas ele está esgotado. Renata pergunta se Regina o ama muito. Regina diz que são bons amigos e ele é como um filho adotivo ou genro para ela, um homem que teria gostado que ficasse com sua filha. Regina diz a Renata que continua procurando pela sua filha. Renata diz que deve ser bem lindo uma mãe amar uma filha tanto assim como ela. Renata fala que sua mãe é uma mulher dura e fria com ela, e ela não a ama e acredita que lhe odeia. Regina fica surpresa. Álvaro chega à fazenda Bonita para cuidar de Jerônimo. Carlos diz ao bêbado que Jerônimo não tem confiança nele, porque acredita que ele matou Rafael quando fez a cirurgia no falecido, enquanto estava bêbado. Álvaro diz que isso é mentira. Carlos manda ele ir embora. Lázaro também, e diz que ele não é bem-vindo naquela fazenda. Renata e Regina escutam a discussão. Carlos diz a Renata que, de alguma maneira, Álvaro poderia ter evitado a morte de Rafael. Ezequiel diz a Augusto que sabe que ele apoia Álvaro, mas Carina não tem para onde ir e pede que deixe ela ficar na sua casa. Augusto permite que ele faça o que quiser. Honório diz a Gonçalo que sabia sobre o porquê de Matias se casar com Roberta. Gonçalo diz que está preocupado com Matias e não está de acordo com a decisão dele. Honório diz que terão que respeitar. Honório agradece a Gonçalo por ter mandado Branca embora da empresa. Adriana escuta uma conversa de Gonçalo e Honório, onde eles comentam sobre Constança estar enganando ele com César. Gonçalo diz a Honório que ele não pode dar mais certeza às fotos do que às palavras de Constança. Honório diz a Gonçalo que eles são amigos e quer que o tema sobre Constança não seja um obstáculo entre eles. Daniel aceita a proposta de Branca e fala que quer ser muito rico para Adriana não rejeitá-lo. Regina diz a Renata que sabia que Rafael tinha se suicidado e que Jerônimo pensava em se vingar. Renata pergunta se ela sabia que Jerônimo se casou com ela para vingar a morte do irmão. Regina diz que sabia, que no começo essa era a intenção de Jerônimo, mas depois de perceber que estava tão apaixonado por ela, ele preferiu o amor. Renata questiona se ela permitiu que Jerônimo se casasse com ela, sabendo que lhe odiava e também que queria se vingar dela. Regina diz que não e jamais aprovou isso. Elas vão para o escritório. Regina diz a Renata que Jerônimo estava entre o amor e o ódio por ela, pela Bonita, mas o amor foi mais forte. Renata diz a Regina que Jerônimo destruiu sua vida, lhe enganou e ainda acredita que ela seja assassina de Rafael. Regina diz que ele acreditava que ela era culpada pela morte de Rafael, mas ele a ama e se casou com ela, pensando no triunfo do amor. Renata pergunta se ela sabia que Rafael e Jerônimo eram irmãos. Regina diz que sim. Renata diz: "Chega, Regina. Você se calou igual Jerônimo. Você ficou calada, apesar de todo o apoio que minha família te deu, apesar dos tratos que você tem com minha família, apesar de que você foi amante do meu pai." Regina diz que nunca foi amante de Gonçalo e jura. Renata diz a Regina que não acredita mais nela. Ezequiel diz a Alzira que Augusto permitiu que Carina more com eles.
Ela fica feliz. Regina diz a Renata que jura pela sua vida, pela vida da sua filha, que nunca esteve de acordo em que Jerônimo escondesse dela que Rafael era irmão, mas que não poderia fazer mais nada, porque Jerônimo é seu amigo. Renata diz que pensava que ela era outra pessoa, a melhor mãe, e queria uma como ela, e ela permitiu que lhe enredassem nessa mentira. Regina diz que Jerônimo lhe deu certeza que tudo tinha se resolvido entre eles e que o amor tinha vencido. Renata diz a Regina que ela teria evitado muitas lágrimas suas se tivesse falado com ela a verdade. Renata diz a Regina que seus valores e os dela são diferentes, e é uma pena que sua mãe tinha toda a razão sobre o que dizia sobre ela. Regina pede que Renata não vá. Renata diz que não quer voltar a vê-la em toda a sua vida e sai chorando. Regina chora muito. Álvaro diz a Augusto que não lhe deixaram atender Jerônimo e foi expulso da Bonita. Augusto chama Álvaro de imbecil. Álvaro diz que quer acabar com Linhares e todos da Bonita. E se ele precisar dos seus serviços, conta com ele. Augusto diz que vai separar Renata e Jerônimo de todo jeito. Matilde fofoca com a madrinha e elas se questionam. Por que será que Regina e Renata brigaram? Lázaro chega ali para buscar a comida para levar para os desabrigados que estão hospedados no depósito. Matilde supõe que Lázaro e Aurora vão ficar juntos. Ele pede que ela não diga baboseiras, pois o que há entre ele e Aurora é apenas uma amizade sincera e linda. Matilde diz que só quer vê-lo feliz. Carina diz a Ezequiel que Renata tinha razão e Álvaro lhe prometeu 1001 coisas apenas para ela voltar com ele, e ele não pensava em cumprir suas promessas. Paulinho vai dormir. Carina diz que Álvaro não quer deixar o álcool e nem quer mudar, mas ela sim, porque sua felicidade depende dela mesma e vai viver sua vida como quer. Alzira apoia a amiga e diz que foi ótimo ela terminar com Álvaro, porque senão ela iria afundar com ele. Carina diz que lhe dói muito, porque não poderá ser mãe. Ezequiel diz que talvez ela não tenha um filho, mas será um afilhado e pode ser madrinha do filho que Alzira espera. Carina diz a Alzira que ela é muito sortuda por ser mãe, porque ela e Ezequiel são maravilhosos. Renata chora e diz: você não só queria se vingar de mim, como também falou com Regina disso, mas ela que foi testemunha do meu amor, como permitiu que me fizessem isso? Regina vai ao quarto de Renata para esclarecerem as coisas. Regina diz a Renata que se soubesse que Jerônimo tinha envenenado a alma e que pretendia se vingar dela, teria dito tudo para ela. Ela revela a Renata que foi a mãe dela quem envenenou a cabeça de Jerônimo. Renata não acredita, mas Regina afirma que é a verdade. Renata diz a Regina que ela é muito pior do que pensava e sua mãe tinha razão em dizer para ela se afastarem. Regina confirma que é verdade. Regina pede que ela pergunte para o Jerônimo. Renata bate a porta na cara de Regina. Na capital, doutora Marina diz a Josefina que Roberta ainda está mal e não poderá dar alta para ela. Josefina diz que sua filha precisa sair hoje mesmo do hospital. Marina diz que Roberta não tem condições de sair do hospital e precisa ficar em observação e ficar de repouso. Josefina diz que vê Roberta perfeita. Roberta fala que está bem. Josefina pede que Marina dê alta para sua filha. Marina diz que não vai assinar porcaria nenhuma de alta e que se ela quer levar Roberta, será abaixo da responsabilidade dela mesma. Roberta diz à mãe que se sente mal ainda. Josefina não se importa com Roberta, caso ela venha a falecer, e diz que não podem adiantar o casamento e precisam ir logo. Matias diz ao pai que as comunicações estão se restabelecendo. Gonçalo diz ao filho que é provável que Renata esteja no México, hoje, para o casamento dele. Matias diz que é provável que ela venha. Gonçalo diz a Matias que antes da cerimônia começar, dirá para Renata que Jerônimo é pai do filho de Roberta. Renata chora ao lado de Cigana e se sente muito sozinha, porque chegou ali, cheia de ilusões, achando que seria uma nova vida, mas tudo foi mentira. Jerônimo acorda. Regina diz ao amigo que ele dormiu muito e foi bom para a recuperação dele. Regina diz que Renata se trancou no quarto ontem e nem saiu para jantar. Jerônimo pede que ela procure Renata, porque precisa falar com ela. Regina diz que vai pedir para Manuela ou Matilde chamá-la, porque ela não quer vê-la.